Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e como prometido, vou fazer a correção da prova de PM do Paraná, tá? Prova que foi elaborada pelo Núcleo de Concurso da Universidade Federal do Paraná, prova que foi realizada agora, né? Nesse domingo, dia 13, né? Dia 13 de junho, tá? Então a prova foi realizada, né, no estado do Paraná, para todo o estado do Paraná, pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Então tem aqui minha prova, a prova está meio rabiscada, alguns alunos, né, foram lá, fizeram a prova e enviaram a prova agora à noite para mim, tá? Então eu quero fazer aqui algumas análises, alguma correção para te orientar nos seus estudos, para que você continue estudando, tá bom? Vamos lá então? Vamos lá então. Prova Soldado PM do Paraná. Tem aqui em PDF, deixei em PDF mesmo, né? Vou fazer aqui no Paint, tá? Porque daí eu tenho auxílio de uma caneta aqui fácil aqui para eu poder rabiscar, tá bom? Primeiro, eu tenho análise do texto, tá? Análise do texto. Ah, tá. As últimas 10 questões, tá? Foram as questões de língua portuguesa. Então, as questões de língua portuguesa, elas começam na questão 46 e vão até a questão 60, né, se não me engano. Isso mesmo, são 15 questões de língua portuguesa, tá? Logo de início, eu tenho aqui um texto adaptado, tá bom? E aí eles adaptaram aqui e colocaram alguma lacuna no que diz respeito à regência, no que diz respeito a algumas análises que a gente vai tentar fazer agora. Depois uma análise de uma conjunção e depois análise da leitura do texto. Então acompanhe aqui comigo, que eu sempre oriento, né? Para que a gente possa fazer a leitura do texto, munidos, né, da preferência, ou melhor, das questões propostas pelo elaborador. Então vamos lá. Com base no texto, considere as seguintes afirmações. Então ele vai afirmar o seguinte, ó. A origem da insegurança nas cidades está na impossibilidade de se obter ganho ou triunfo devido à convivência com estranhos, né? Então ele faz essa afirmativa. A complexidade da problemática enfrentada pelos arquitetos e planejadores urbanos na construção das cidades é de natureza paradoxal. O louco, ele usa paradoxal, né? O que faz com que a companhia de estranhos nas cidades seja assustadora é a semelhança entre a natureza dos estranhos e a do inimigo. Vamos ver, né? A busca de arquitetos e planejadores urbanos em projetos mais ousados é atingir o ponto ótimo entre segurança e monotonia. Tá bom, então. Tá, vamos fazer a leitura do texto e a gente vai tentar também elaborando essas questões, tentar elaborar essas questões de lacuna. Pode ser? Então vamos lá, faz comigo aqui. Bom, a segurança alimenta o medo, tá? Não surpreende que a guerra contra a insegurança ocupe lugar de destaque na lista de prioridades de planejadores urbanos. Ou, pelo menos, estes acreditam que deveria e, sim, indagados insistem nisso. O problema, porém, é que quando a insegurança se vai, a espontaneidade, a flexibilidade, a capacidade de sustentar, de surpreender, e a oferta de aventuras, principais atrações da vida urbana, também tendem a desaparecer das ruas da cidade. A alternativa é insegurança. A alternativa à insegurança não é a bênção da tranquilidade, mas a maldição do tédio. Ó, veja bem, é possível superar o medo e, ao mesmo tempo, fugir do tédio? Pode se sustentar, agora vamos lá, pode se suspeitar, tá? Notem que aqui você tem pode ser. Pode ser, então aqui eu tenho aqui a famosa partícula passivadora, tá? O que vai levar em consideração o quê? Que você vai ter aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Então notem, pode-se suspeitar que essa quebra, tá? Que esse quebra-cabeças. Por que tem que ser que aqui, Gessé? Aí não pode ser de que, igual ele propõe lá nas alternativas. Tem que ser o quê? Porque devido à partícula passivadora, o superar aqui, ele está num sentido neutro, tá? Então a ideia é mais ou menos essa, se você fizer a transformação. Pode-se suspeitar, isso quer dizer que isso pode ser suspeito, tá? Então, neste caso aqui, isso faria, se nós transformássemos a frase para voz passiva analítica,
Então, o suspeitar iria para suspeito, que é sua forma do particípio, tá? O que não requisita, em nenhum caso, a preposição de. Então, é por isso que aqui, por uma questão de partícula passivadora, tem que ser o quê, tá? Então, é possível superar que esse... Pode-se suspeitar, desculpa, pode-se, eu li lá em cima, é possível superar. Pode-se suspeitar que esse quebra-cabeça seja o maior dilema a confrontar os planejadores e arquitetos urbanos. Um dilema ainda sem uma solução convincente, satisfatória e incontestada. Uma questão, olha só, talvez não se possa achar uma resposta. Então vamos lá. Uma questão para que, uma questão a qual, com crase, tá? Então nota que ele tem duas opções de DQ. As duas opções de DQ, você viu que o meu candidato já eliminou, tá? Por tratar-se de uma partícula passivadora. Então é o que, tá? Que em não pode, que só o que também não pode. Então para a qual, tá? Então aqui nesse caso aqui, uma questão para a qual talvez não se possa achar uma resposta, porque não se pode achar uma resposta para a questão, tá? Então a gente já sabe a resposta, né? Já sabemos a resposta é a letra E, certo? Muito bem, vamos lá, vamos fazer o resto, para que você possa entender o que aconteceu. Desde o início, as cidades têm sido lugares onde, se são lugares onde estranhos convivem, porque quem convive, né? Convivem em estreita proximidade, quer dizer, o verbo conviver é um verbo intransitivo. Aqui você tem o modo como eles convivem, e aqui você tem o pronome relativo assumindo função de lugar. Então pode ser o onde? Pode, mas o onde pode ser substituído pelo em que, sem prejuízo no sentido. Então tá vendo aqui? Nos quais estaria certo, o onde estaria certo, o que aqui não estaria certo, tá? Então aqui ficaria errado, tá bom? Nos quais ficaria certo e aonde ficaria errado, tá? Porque quem convive quer dizer que é estático. Lembra, o aonde eu só posso usar para movimento, tá? Então, para o qual, em que, você vê que cada alternativa ele vai se eliminando, mas a letra E ele vai sustentando. Vamos lá para o último agora, tá? Vamos lá? Desde o início, as cidades têm sido lugares em que estranhos convivem em estreita proximidade, embora permanecendo estranhos. A companhia de estranho é sempre assustadora, ainda que nem sempre temida, já que faz parte da natureza dos estranhos, diferentemente tanto dos amigos quanto dos inimigos. Que suas intenções, maneiras de pensar e reações às condições comuns sejam desconhecidas ou não conhecidas o suficiente, olha só, o suficiente se possa calcular, o suficiente para que se possa calcular as possibilidades de sua conduta. Então, de novo aqui, configurando para que, tá? Nota que não dá, a que daria, tá? Mas a gente já eliminou aqui, porque no caso aqui, o que aqui ficaria errado, tá? Então, para que? Para que se possa calcular as possibilidades de uma conduta. Uma reunião de estranhos é um locus de impossibilidade endêmica e incurável. Pode-se dizer que isso, de outra forma, os estranhos incorporam o risco. Não há risco sem pelo menos algum resquício de medo de um dano ou perda, mas sem risco também não há chance de ganho ou triunfo. Por essa razão, os ambientes carregados de risco não podem deixar de ser vistos como locais de intensa ambiguidade, o que, por sua vez, não deixa de evocar atitudes e reações ambivalentes. Os ambientes repletos de riscos simultaneamente atraem e repelem, e o ponto, uma reação se transforma no seu oposto. Então, veja bem, esse é um lugar, tá? É um lugar que uma reação se transforma no seu oposto. Então, é o ponto em que, ou o ponto onde, como sendo lugar, poderia ser onde, mas ele prefere aqui o em que, tá? Então, mais uma vez, aqui preenche corretamente a lacuna, a conjunção regida pela preposição em que. No meu canal, né, eu mantenho algumas dicas de língua portuguesa
para concurso público e eu estou numa temporada desta análise aqui, tá? A análise da função sintática do pronome relativo, tá? Então, eu peço para você, se inscreva no canal, tá? Para que você possa recebendo, né? Para que você possa receber dicas sobre língua portuguesa e deixa o seu like, né? Aproveita esse momento que nós paramos para raciocinar. Deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Para que o canal possa ganhar a devida relevância e sim mais gente possa, né? Que eu possa também alcançar mais pessoas nessa difícil trajetória, né? Que é a trajetória do concurso público, certo? Então fizemos a letra E e já fizemos a leitura do texto. Vamos terminar, tá? O ponto em que uma reação se transforma no seu oposto. É eminentemente variável e mutante. Virtualmente impossível de apontar com segurança que dirá de fixar. E aí nós temos uma pergunta a respeito desse último trecho, tá? Virtualmente impossível de apontar com segurança que dirá de fixar. Notem, a última linha, a expressão que dirá, estabelece entre as ideias uma relação de... Aí essa daqui complicada, né? Por quê? Dá uma olhada aqui. Impossível de apontar em segurança. Por consequência, né, também será difícil que fixar. Então, não pode ser finalidade, tá? Não pode ser temporalidade posterior. E fica uma dúvida quanto à concessão, mas ele não cabe embora, não é contrário, tá? É uma ação de consequência. Não dá proporção, mas dá uma ação de consequência, o que configura a resposta correta da 47, a letra A, tá? E agora, mano, vamos fazer as questões de interpretação, tá? Notem aqui, ó, o primeiro que ele vai, ó. A origem da insegurança nas cidades está na impossibilidade de se obter ganho ou triunfo devido à convivência com estranhos. Ele não fala nada disso. Ele fala que a convivência com estranhos, ela torna também a vida menos tediosa. Não é a convivência, é coisa diferente, então tá certo. A complexidade da problemática enfrentada pelos arquitetos e planejadores urbanos na estruturação das cidades é de natureza paradoxal. Por quê? Você vê aqui que constantemente ele faz uso dessa ambivalência, tá? Desse risco não pode deixar de ser visto como locais de intensa ambiguidade, tá? E que, por sua vez, não deixa de evocar atitudes e reações ambivalentes. Então, essa convivência, né, com o estranho, ela é salutar. Contudo, ela dá essa ideia também paradoxal. Essa 2 está correta, tá? Olha a terceira. O que faz com que a companhia de estranhos nas cidades seja assustadora? É a semelhança entre a natureza de estranhos e inimigos. Não, ele fala que uma coisa é o estranho, a outra coisa é o inimigo. Tá errado, tá? Vamos lá. A busca de arquitetos e planejadores urbanos em projetos mais ousados é atingir um ponto ótimo entre a segurança e monotonia. Cara, eu fiquei entre essa, tá? Mas no caso aqui, ele fala, né, a respeito de algo que ainda é insolúvel, tá? Então eu optei por não ir nessa número 4, tá bom? Então eu marcaria somente a alternativa correta da 47, a letra A, tá? Então a letra A é a correta porque ela fala que somente a 2 é verdadeira. Eu ainda ficaria com essa número 4, tá? Mas... tá? A busca de arquitetos urbanos em projetos mais ousados é atingir um ponto ótimo entre a segurança e monotonia. Na verdade, né, ele fala que fugir do tédio pode-se suspeitar que esse quebra-cabeça seja o maior dilema para confrontar os planos urbanos, mas assim mesmo eu não iria nele, tá? Então eu ficaria com o número 2, certo? Então, só para te orientar a respeito. Tá. A 49 vai falar a respeito de uma questão de pontuação. Você nota aqui que a questão é de uma certa forma fácil, tá? Bom, disse o velho filósofo, tá? Disse o velho filósofo. Então, se disse o velho filósofo que, esses 2 pontos não poderiam estar aqui. Ele até poderia estar aqui, depois do que, mas não antes do que. Então tá errado, tá? Então já tá errado na saída já. Então vamos lá, letra B. Disse o velho filósofo que, agora começa. Se anotarmos exatamente aquilo que sucede na nossa vida, vírgula, tá vendo? Ele separou por vírgula a oração condicional, correto. Nos tornaremos, então nota, disse o velho filósofo que nos tornaremos.
sem darmos por isso, filósofos. Então, notem que esse aqui, sem darmos por isso, cumpre a função do travessão como se fosse um parênteses, tá? Como se fosse um extratexto. Então, supostamente, a alternativa correta é a letra B. Por que supostamente? Vamos corrigir o resto. Disse um velho filósofo. Não, quem disse foi um velho filósofo. A vírgula está separando o sujeito. Tá errado. Você viu que o candidato aqui já achou. Notem, disse o velho filósofo. Nota que a vírgula está sendo posta antes do que. Tá errado. Disse o velho filósofo que, ó, tá vendo? Ele não colocou a vírgula aqui. Se anotarmos exatamente aquilo, ó, se anotarmos aquilo, aqui a vírgula está separando o verbo do seu objeto. Então tá errado. Tá tudo errado, tá? O correto é a letra B. 49, letra B. 50. Eu não tive acesso a mais provas, então eu não sei dizer para você se essas provas elas têm ordem diferente das questões, tá? Então estou fazendo a questão aqui, você compara. É diferente de eu colocar um gabarito frio aqui, né? Sendo que você não tem as questões para você comparar. Então por isso que eu estou fazendo o vídeo para você comparar. Questão 50. Questão 50, cara, eu vou falar para você, ela é típica do Paraná, tá? Eu falo para vocês aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui nós tivemos 3 provas organizadas pela PUC do Paraná. E esse tipo de questão é uma questão típica, sabe? Do pessoal do Paraná. O que vai acontecer? Ele vai começar o texto, ele vai propor para você uma sequência lógica, tá? De como que o texto pode ser. Para quê? Para que você tenha conhecimento, para que você saiba a respeito de progressão textual. Então dá uma olhada aqui, ó. Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Aventuras Históricas, tá, da editora Caras. Há 12 mil anos, abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos, como os mamutes, mastodontes e preguiças gigantes. A megafauna do Paleolítico, ponto, tá? Aí ele vem aqui na sequência. A sequência, olha só, notem que na progressão você consegue perceber que a gente viria para cá. Então notem, a megafauna do Paleolítico. Eram plantas, por quê? Porque a gente está falando das abóboras. Eram plantas amargas demais para o ser humano, mas esses bichos não tinham dificuldade em tolerá-las, tá? Pela forma diferente como percebiam os sabores. Aí note aqui, ó. Aí agora, o que ele vai fazer? Quando eles, tá vendo? Isso aqui é o 2. Quando eles, tá? Foram extintos, as plantas ficaram órfãos, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, o que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. Aí ele vai continuar, ó. Agora vai continuar no terceiro, ó. Agora nota que ele vai mudar o assunto, tá? Os humanos, então, adotaram as plantas. Tá vendo que na progressão textual, né, ele fala plantas e fala plantas de novo. Os humanos, então, adotaram as plantas provavelmente como cabeças e boias para redes de pescas. Antes de elas desenvolverem o atual sabor aceitável por seleção artificial. Agora, chega um momento tenso, tá? Por quê? Porque agora, cara, ele vai progredir para o 4, tá? O 4, veja bem, vai ser como se fosse uma interrupção para aquilo das afirmações que ele está fazendo. Ó, nota que ele vai fazer, ó. Ó, número 4. Essa é a conclusão de um estudo da Universidade Park dos Estados Unidos, que testou plantas modernas versus os seus ancestrais e versões selvagens atuais, tá? E aí agora a gente tem o 6, tá? Opa, isso mesmo? Não, o 6 não. Agora eu tenho o 5 aqui, o 6 vai vir depois. Após a extinção da megafauna americana, tá vendo que ele está fazendo referência lá na frente à megafauna. Após a extinção da megafauna americana, tá? Várias espécies de curcubitáceos, a família da abóbora, acabaram extintas por falta de disseminação. Aí, as adotadas por humanos prosperaram, que daí ele encerra a questão. Tá vendo então? Então, neste caso aqui, a resposta correta é a letra C. Difícil, né, cara? Por quê? Porque você tem que ir pegando a progressão textual e fazendo o texto, recortando ou recompondo o texto, tá?
Então é uma questão típica do Paraná, você que vai fazer prova aí do Paraná, ou pensa ir para o Paraná fazer prova, foi uma prova que se repetiu aqui em Campo Grande, tá? Uma questão, por exemplo, foi elaborada pela PUC do Paraná, tá? Que foi para o Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, o Tribunal de Justiça, né, aqui no Mato Grosso do Sul já tiveram duas provas, a gente está esperando uma terceira, as duas primeiras foram pela PUC do Paraná, pode ser feito pela PUC do Paraná. Você fala assim para mim, José, mas essa prova foi feita pela Universidade Federal do Paraná. Sim, meu amigo, mas você nota que eles percebem a questão da mesma forma, tá? Então eles percebem, eles elaboram as questões praticamente da mesma forma. Provavelmente é um jeito lá, né, dos mestres lá, o pessoal, né, que convive, que conversa ali, tanto na PUC do Paraná quanto na Universidade Federal do Paraná, é como eles entendem aqui como tem que organizar uma prova de concurso. Tudo bem até aqui? Então, beleza, então. Vamos para outra página, então. Então, agora a página 2 aqui, que foi enviada pelo aluno. Aí a gente tem de novo um outro texto. De novo, lacunas, tá? Vamos lá, então? Faz comigo, então. Faz comigo aqui essa 51, tá? Ele vai ficando menor, se eu aumentar aqui, aí ele estoura, aí fica ruim para ler da mesma forma, tá bom? Então, vamos lá? Bom, diz lá a questão. Ele vai pedir para você fazer uma questão interpretativa dela, então é importante você fazer a leitura dela. Muito confusa a questão. Então vamos lá? Faz comigo aqui. O feiticeiro... Deixa eu pegar a caneta. Deixa eu pegar a caneta para ficar fácil. O feiticeiro na primitiva sociedade tribal era, no mais profundo sentido, um representante, um servidor do coletivo, e seu poder mágico acarretava o risco de levá-lo à morte, tá? Levá-lo o quê? O feiticeiro, tá? Então vou sublinhar aqui quem que o pronome está fazendo referência, que já ele vai perguntar, tá? Levá-lo à morte, no caso de repetidos fracassos em corresponder às esperanças da comunidade. Na sociedade recém-dividida, por que recém-dividida? Porque o recém ele é prefixo, tá? Todo prefixo tônico ele tem que ser dividido por hífen, tá bom? Sempre lembrando, o hífen não é um traço de divisão, tá? Ele é um traço de união, tá bom? Então, neste caso, nós vamos unir o prefixo ao seu respectivo vocábulo, né? Através de hífen, o prefixo recém. Como ele tem acento, ele vai ter hífen em todas as circunstâncias, tá? Então, o que vai preencher correto aqui é o que está aqui na letra C, na letra A e só, tá? Acho que na letra B que está rabiscada aqui, mas na letra A e na letra C com certeza, tá? Na sociedade recém-dividida em classes, o papel do feiticeiro era repartido entre o do artista e o do sacerdote, tá? Aos quais se acrescentaram depois o médico e o cientista e o filósofo, né? É isso. Então tá. O íntimo vínculo entre a arte e o culto só gradualmente veio a ser rompido, mas mesmo depois desse rompimento, o artista continuou a ser o representante e porta-voz. Por que tem que ter hífen? Porque porta é verbo, então é do verbo portar. Então, diferente do que aconteceu no primeiro caso, nós não temos prefixo, tá? Nós temos verbo e substantivo. Como é um vocábulo, então o hífen é obrigatório, tá? Então, e porta-voz da sociedade. Dele não se espera que importune o público com sua vida privada, seus assuntos particulares. Sua personalidade é irrelevante e ele é julgado apenas por sua habilidade em fazer-se o eco e o reflexo da experiência comum, dos grandes eventos ideais do seu povo, de sua classe e do seu tempo. Tal função social era imperativa e indiscutível, da mesma forma que tinha sido a do feiticeiro anteriormente. A tarefa do artista era expor ao seu público o significado, a significação profunda dos acontecimentos, fazendo quem compreender? O público, certo? Então aqui está de vermelho porque está fazendo menção ao público. Fazendo compreender claramente a necessidade das relações
essenciais entre o homem e a natureza, entre o homem e a sociedade, desvendando-lhe o enigma, desvendando para o público, certo? Desvendando-lhe o enigma dessas relações. Cabia-lhe, agora sim, cabia-lhe a quem? Ao artista, tá? Esse lhe aqui faz menção ao artista. Elevar o sentido de autoproteção. Aqui ficou diferente, por quê? Porque autoprofissão, o auto é prefixo, tá? Quando o prefixo termina com vogal e a palavra começa com consoante, então a gente não usa hífen, tá? A gente usa tudo junto. Nessa 53, a resposta correta é a letra C, tá? Pronto, já fiz as da lacuna já, tá? Bom, essa autoproteção do povo, de sua cidade, de sua classe, de sua nação. Cabia-lhe, no caso ao artista, tá? Libertar da insegurança da vida e das angústias de uma individualidade ambígua e fragmentada os homens que tinham emergido da sólida comunidade primitiva para o mundo da divisão do trabalho e dos conflitos de classe. Cabia-lhe ao artista, né, conduzir a vida individual de volta à existência coletiva, unir o pessoal ao universal. Cabia-lhe restaurar a unidade humana perdida. Tá? Agora vamos lá? Olha o que ele vai dizer. O que ele vai dizer? Risco de levá-lo, número 3, o lo refere-se a coletivo. Não, o lo refere-se a feiticeiro. Certo? Tá errado. Número tá errado. Número 2. Fazendo o refere-se a artista, linha 18. Vamos lá para a linha 18? Aqui, ó. Fazendo quem? A tarefa do artista era expor ao seu público a significação profunda dos acontecimentos, fazendo compreender quem? O público. Ele falou que é artista. Errado. Tá errada 1, tá errada 2, tá? Vai para outra aqui. Terceira. Desvendando-lhe, o lhe refere-se a público. Ó, desvendando-lhe, correto, tá? Desvendando ao público. A 3 está correta. Cabia-lhe refere-se ao homem. Não, cabia-lhe refere ao artista. A única correta é número 3. Somente a afirmativa 3 está verdadeira. Tá vendo aqui? O candidato aqui acertou. Tá vendo? Isso mesmo, cara. Uma nítida questão de correspondência, né? Agora, olha as perguntas como são capciosas, cara. Com base no texto, assinale a alternativa correta, tá? Nas sociedades, então, divididas, é por isso que aqui começa aqui, ó recém-divididas, tá? Na sociedade, então, divididas em classes, o feiticeiro passou a repartir sua função social com o artista e o sacerdote. Dá uma olhada aqui, ó. O feiticeiro... Aí ele fala aqui, ó. Na sociedade recém-dividida, o papel de feiticeiro era repartido entre o artista e o sacerdote. Correto, né? Cara, é a afirmativa mais próxima do correto, cara. Porque agora, quer ver? Analisa comigo o resto aqui. Ó. A autoridade do artista no desempenho de sua função era questionável, assim como a do feiticeiro. Dá uma olhada aqui, ó. Era inquestionável. Ele fala alguma coisa aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele fala alguma coisa sobre ser inquestionável. Tá. No íntimo, vinculado, tal, o movimento de sociedade, particulares, importuno público, cadê aqui? Aqui, ó. Tá. É julgado apenas por sua habilidade, fazendo-se o eco e o reflexo da existência comum, dos grandes eventos e do seu povo, de sua classe e do seu tempo. Tal função social era imperativa e indiscutível. Mas ele fala da função social, tá? Então não da autoridade. Então, letra B não tá certa, já era. A função do artista era oferecer um modelo de comportamento para preparar os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. Não, ele fala que era uma conduta frente a essa divisão do trabalho. Eu estou te falando, todas têm alguma coisa que impede, tá? Letra D. Ao artista coube o papel de resgatar o modelo da vida coletiva em face às relações sociais decorrentes da divisão do trabalho. Ele fala de novo da divisão do trabalho, tá? Ele comenta alguma coisa aqui. Mas olha a letra E. A divisão em classe provocou o rompimento do vínculo entre o culto e a arte. Não, ele fala que os dois andavam juntos, né? Transformando o artista em representante da sociedade. Cara, a que mais se aproxima do correto é a letra A.
tá? As outras são um pouco confusas, tá bom? Mas aí a letra A afirmativa mais condizente ao texto, tá? Nós já fizemos a 53 é de hífen, né? A correta letra C. Agora, essa daqui também é cansativa, tá? Porque você tem que ler resposta por resposta, tá? Mas veja bem, ó. Na entrevista, psicanalista Christian Druck foi o seguinte, ó. Como a depressão chegou ao ponto de diagnóstico mais frequente para se descrever as formas de sofrimento mental de nossa época, aí fazendo a leitura a gente chega em consideração essa daqui. As outras não tem nada a ver, tá? Existem várias coisas, para não ficar cansativa a correção, tá bom? Existem várias condições para que a gente eleja uma determinada forma de sofrimento como aquela que melhor nos representa. Isso aconteceu ao longo da história com a histeria, a hipocondria e a melancolia. Dá a impressão de que essa palavra vai representando cada vez mais gente até que se esgota e precisa ser substituída por outra, pois passa a representar tantas variantes de sofrimento que perde sua eficácia em termos das gramáticas de reconhecimento. Ele está falando aqui da depressão, né? Aqui, ó, chegou ao ponto de diagnóstico, mas como a depressão chegou? Então aqui ele fala como a palavra é incapaz, né? Porque ela vai dando tantas variantes, etc, etc. Faz uma leitura das demais, tá? A que responde a questão é a letra E. Tá bom, olha a 55. Ó. A 55 gera uma dúvida, é o seguinte, porque nota que pareceu-nos faltar, tá? Então, a narrativa da testemunha. Então, dá a crer aqui que é uma afirmativa, tá? Aí você fica em dúvida, mas ele começa com crase, cara. Pode ser para a narrativa da testemunha, mas para você afirmar isso, vamos fazer o restante, tá? No entanto, pareceu-nos faltar a observação. Pareceu-nos, então nota que se pareceu alguma coisa para alguém, tá? Então nos faz o papel aqui. Pareceu para nós faltar, pareceu isso pareceu faltar. Pareceu faltar o quê? A observação. Então notem que aqui não tem crase, tá? Então já configuraria errada aqui a letra B, a letra D. Tá? Você está vendo que eu estou fazendo por eliminação, tá? Ainda não posso afirmar se essa daqui tem crase ou não. Não consigo, tá bom? Vamos continuar? Observação de que a ela, ó, cabia. Se cabe alguma coisa a alguém. Cabe a ela. Mas como ela é um pronome, o pronome pessoal não leva crase. Então esse terceiro, todos eles que têm crase, tá vendo? O candidato sabe, ó. O candidato já eliminou. Já eliminou a letra A, não pode ser. Já eliminou a letra D, não pode ser. Eliminou a letra C. Não pode ser, tá? Porque em nenhum caso a crase pode ser acionada antes do pronome pessoal, tá? Então fiquemos aqui. Necessariamente faltar a observação. A gente está aqui na letra. O candidato colocou aqui a crase, mas você vê aqui que é sem crase, tá? Então você vê, ó, as duas, o A está com crase. Então é correto dizer para a narrativa da testemunha, tá? A narrativa da testemunha. Então é correto começar aqui com a crase, tá bom? Vamos adiante aqui, ó. Cabendo a comissão, você está vendo? Ó, regência do verbo caber. Se cabe alguma coisa a alguém. Cabendo a comissão, crase, tá vendo? Incumbida de interpretá-los e a mais ninguém. Nota que o mais pode causar dúvida, mas não vai crase na frente de ninguém, tá? Então aqui, ó, tá com crase, você vê que o candidato eliminou. Tá vendo? Ele fez por eliminação. O correto é a letra C. Ele tinha acertado aqui, mas eu não quis deixar aqui as anotações dele. Certo, então? Beleza? Ótimo. Vamos para outra? Vamos para outra, cara, que a prova é cumprida. São 15 questões. Essa daqui, cara, ela ficou com como é que é? A tirinha ruim de ser lida, cara. Então, eu fui atrás da tirinha, consegui achar, tá? Então, vamos lá? Lê a tirinha comigo aqui, ó. Adoro sábados. Todo sábado eu acordo às 6 e como 3 tigelas de cereal crocante e açucarado. Daí assisto a uns desenhos até o meio-dia e depois sou incoerente e hiperativo o resto do dia. Aí ele pergunta, funciona? Aí ele responde, nenhum irmão nem irmã até agora. Tá vendo? Então, os pais, devido a isso, né? Nenhum irmão e nenhuma irmã até agora. Depois eu faço isso aqui.
Tá bom, então. Então vamos lá. Olha o que ele vai perguntar para nós. Ó, não sei se está muito pequenininho aí. Vamos lá. É que daí estoura aqui, ó. Não tem como a gente fazer aqui. Tá, vou tentar fazer agora, tá? Vamos lá. Com base na teoria, considere as seguintes afirmativas. Essa questão aqui, meus amigos, eu considerei ela também, além de difícil, assim, sem resposta, tá? Quer ver? Me acompanha aqui. As ações descritas pelo menino fazem parte do seu plano com relação à possível vinda de um irmão ou irmã. Na verdade, a possível não vinda, né? Tinha que ter um caráter negativo aqui, cara. Parece porque, vê se você concorda comigo, parece que ele tá afirmando, tá? Parece que, ó, as ações descritas pelo menino fazem parte do seu plano com relação à possível vinda de um irmão. A relação de impedir, né? A relação de impedir a possível vinda de um irmão ou irmã. Tá, o que configuraria essa aqui como errada, tudo bem? Se a gente afirmar que essa daqui está errada, olha o que vai formar, ó, o que vai acabar para nós aqui, ó. A resposta de Kelvin à pergunta de Haroldo indica que ele já pode abandonar. Não. A resposta diz que até agora, quer dizer que ele vai continuar fazendo. Tá dando certo? Tá vendo? A 2 tá errada. A 2 tá errada. Aí, mano, a gente entra num problema. Quer ver? Olha só. O menino adora sábados por se tratar de um dia estratégico para dar mais visibilidade aos seus esforços. Correto. Então a terceira está correta. Então, mas só que tem um pequeno problema. Não tem uma alternativa que só a terceira está correta. Tá vendo? Ó, as afirmativas, ela leva em consideração o 2 e o 3. Não, mas o 2 está errado. Ó, o candidato sabe. Ó. O 2 está errado. Ó, o candidato foi eliminando, tá vendo? Ele sabe que o 2 está errado. Todas as que estão com 2, ele eliminou. Tá errado mesmo. Agora, tá certo a 3. Agora, há uma dificuldade em relação a 1. Tá bom? Não é somente a 1 que é verdadeira, porque a 3 é verdadeira. Então, a melhor resposta é a letra C, tá? Mas eu aconselho você, essa questão 56, provavelmente ela vai ser passível de anulação, tá? Só um conselho só você que adora entrar com recurso, tá bom? Então marca aí essa questão 56, tá? Necessariamente não tem alternativa correta. O que se aproxima mais próximo do correto é a letra C, tá? Tá bom, então. Faz a 57 aqui. Ah, tá. 57 eu vou ter que fazer a leitura do texto. Dá uma olhada aqui na questão 57 aqui. Deixa eu trazer para um tamanho normal aqui. Olha só, cara. Diz assim, tá? De acordo com o texto, o controle das seguintes... De acordo com o texto, considere as seguintes afirmativas, tá? Então, vamos lá? De acordo com esse texto aqui. Vamos lá. Tá? A possibilidade de se alterar a velocidade com que assiste os vídeos e áudio surgiu com a disponibilização de acesso à informação decorrente à pandemia. Então ele fala aqui de um tempo diferente que aconteceu com a pandemia. O crescimento na tendência de consumir produtos audiovisuais foi ocasionado pela redução nas interações físicas que levou as pessoas a se ajustarem ao ritmo da internet. Não é bem ao ritmo da internet, mas vamos ver aqui, ó. A ferramenta Speedwatching tem criado um descompasso entre a velocidade com que recebemos informações e a nossa capacidade de processar. A gente vai dar uma olhadinha depois. E a síndrome do FOMO, tá? FOMO, é causada pelos algoritmos da internet que atuam sobre o comportamento dos usuários. Então vamos lá? Vamos lá, faz a leitura comigo aqui. Speedwatching. O que você perde quando acelera a velocidade do filme? Tá bom, então. Com a pandemia do coronavírus, uma legião de confinados passou a sentir o tempo de forma diferente. Você viu aqui, ó, com a pandemia, essa é a temática, tá? Um exemplo disso é o crescente hábito de consumir produções audiovisuais em velocidade acelerada. Cada vez mais plataformas de streaming têm oferecido ferramentas de speedwatching que permitem alterar o ritmo do que se assiste ou se escuta. Na Netflix é possível ver um filme ou série com até o dobro da velocidade original. As possibilidades são as mesmas no YouTube e no Spotify. Isso estende a funcionalidade para podcasts, né?
palestras e até aulas online. Especialistas entendem que essa tendência é uma resposta ao atual momento. Mais do que nunca, a tecnologia é o principal interface, né, das pessoas com o mundo ao redor. Isso interfere no ritmo com o qual se vive e se consome conteúdos. O psiquiatra Diana Aguiar lembra que, durante meio tempo, a rotina das pessoas era ditada pela natureza. Depois, com a chegada da televisão, os programas passaram a interferir no dia a dia das famílias. Algumas iam dormir só depois da novela ou do programa do Jô Soares. Exemplifica o médico. Hoje, em meio à exploração do mercado de streaming, que dá a possibilidade de se assistir ou que se quer e quando se quer, esses limites se dissolveram. Estamos jogados na limitação da informação e submetidos ao funcionamento de algoritmos que deliberadamente trabalham para gerar uma adição. Defende Aguiar, desculpa. É diante desse fluxo frenético que as pessoas se veem impelidas a consumir um pouco tempo a maior quantidade de conteúdo possível. Isso pode levar à chamada síndrome do FOMO, sigla em inglês para Fear of Missing Out, aquele medo desesperado de perder alguma coisa frente a uma avalanche de dados. O speedwatching se insere nesse contexto. Vamos lá? Assistir a um filme em velocidade acelerada ajuda a ganhar tempo. Por outro lado, um hábito que serviria para descansar a mente acaba alimentando a ansiedade, conforme explica a psiquiatra e professora da Universidade Positivo, Raquel Hepp. O cérebro do ansioso pode operar em um sistema de recompensa, consumindo mais ou em menos tempo e sentindo os ganhos disso. Terá dificuldade em desfrutar de uma obra no ritmo original. Para Hepp, há uma confusão entre absorver fatos e ter um momento de contemplação. O cineasta Alexandre Rafael Garcia concorda. Ele argumenta que receber informações é diferente de assimilá-las mediante a reflexão que um filme ou uma série promovem sob um ritmo determinado. Eu sei que o Homem de Ferro morre, mas ver o Homem de Ferro morrendo é outra coisa. E a nossa sociedade está muito centrada no volume do que se consegue absorver, diz Garcia, que é também professor de cinema na Universidade Estadual do Paraná, Unespar. Embora acelerar um filme atrapalhe a experiência de assistir a um grande clássico, cineastas e neurocientistas concordam que o cérebro humano pode estar ficando mais rápido e, com isso, os filmes também. O premiado diretor de cinema, Fernando Meirelles, está entre os que enxergam esse movimento. Para ele, o fato de nossa cabeça estar ficando mais veloz impacta a recepção das produções cinematográficas. Agora, né? Abre aspas. A quantidade do que processamos hoje é muitas vezes mais do que a que recebíamos há 40 anos, diz ele, né? O neurocientista Marcelo de Meira Santos Lima, da Universidade Federal do Paraná, explica que, embora não haja estudos comprovando a influência do speedwatching no cérebro, esse órgão pode sim sofrer impactos ao longo do prazo, a começar pelas sinapses. Coletivamente, a formação de novas redes neurais poderia originar cérebros mais eficientes e rápidos, embora com uma demanda de energia atípica e capaz de impulsionar quadros de ansiedade, insônia, distúrbios de atenção e depressão. Enquanto a ciência não decifra esse mistério, muitos seguirão acelerando conteúdos, ao menos de vez em quando, como faz o próprio Fernando Meirelles. Ele confessa que, em alguns casos, quando o filme lhe parece previsível ou desinteressante, opta por escaneá-lo, na expectativa de que alguma cena para frente o prenda. Acelerar, para mim, é o estágio que vem antes de abandonar. Então ele acelera, depois ele abandona. Tá bom, então. De acordo com o texto, considere as seguintes afirmativas. Essa daqui também é muito complexa, tá? Dá uma olhada aqui.
Diz o seguinte: a possibilidade de se alterar a velocidade com que se assiste os vídeos e áudios surgiu com a disponibilização de acesso à informação decorrente da pandemia. Você vê que ele já começa com isso, né? Com a pandemia de coronavírus, ele já organiza a respeito disso. Então, a número 1 a gente diz que está de acordo com o texto, tá? O crescimento da tendência de consumir produtos audiovisuais foi ocasionada pela redução nas interações físicas, que levou, tá? Que levou as pessoas a se ajustarem ao ritmo da internet. Note que em nenhum momento tem A2 coadulando, né, coabitando com A1, tá? Então A2 já está fora, tá bom? Tá, então olha a terceira. Diz lá, nenhuma delas, ó, vai, somente a partir de agora, nenhuma mais dá certo, somente a 4, mas você vai ver que a 4 não pode ser, tá? A ferramenta Speedwatch tem criado um descompasso, tá? Tem criado um descompasso entre a velocidade com que recebemos informações e nossa capacidade de processá-las. Né? Ele falou que não tem estudos que possam afirmar isso. Tá? Então, não é o caso. E olha o 4. A síndrome do FOMO é causada pelos algoritmos da internet. Não, ela é causada por aquele medo de perder alguma coisa. Tá? Então, também está errada. Então, o que sobrou? A única que daria certo aqui seria a 1 e a 4, mas a 4 está errada. Então, a alternativa correta da 57 é a letra A. Difícil, né, cara? Você tá louco, velho. Fazer a última. Vamos terminar aqui. Você me acompanhou até agora, cara? Vamos lá. Vamos terminar. Diz lá o último, tá? Com base no texto, considere as seguintes afirmativas. Vou pegar a caneta aqui para não ficar sem caneta. Tá. O cineasta Fernando Meirelles é um dos que se rendeu ao speedwashing. Olha só, cara. Então ele fala que ele é um dos que se rendeu. Ele faz, você viu o que ele falou? Eu acelero antes de abandonar. Quer dizer, tá meio chato, tá tudo uma aceleradinha, né? Porque daí eu faço isso antes de abandonar de vez. Então tá, então a U tá boa, tá? Olha a número 2. A chegada da televisão alterou a rotina das pessoas, mas ainda assim manteve uma certa disciplina no ritmo da vida das famílias. Sim. Você lembra aquela hora que ele falou assim, que as pessoas passaram a dormir depois do Jornal Nacional ou depois do programa do Jô? A 1 e a 2 estão corretas, tá? O Speedwatch passou de opção a regra. Não, é uma opção ainda, perdendo a sua função prática. Não, ele não fala sobre opção e regra, não, é uma regra. Não, não fala. Então tá certa a 1 e tá certa a 2, tá? A alternativa correta da 58 é a letra C. E a 59 vai falar do texto ainda, cara. Vai lá, faz comigo aqui. Com relação à estrutura textual, considere as seguintes afirmativas. A autora opta pela problematização do tema já no primeiro parágrafo. É um recurso da dissertação, tá? Então você já põe a problemática já no primeiro parágrafo, tá? A pergunta que faz parte do título é respondida ao longo do texto. Na verdade, fica sem resposta, né? Não tem uma resposta. Você vê que o próprio Fernando Meirelles, ele acelera também. Quer dizer, perdeu ou não perdeu? Né? O cérebro humano ficou mais rápido para processar, então ela é insolúvel, tá? Então a 2 não dá para afirmar, tá? E a terceira, Meirelles é a favor da aceleração dos filmes clássicos não, é de qualquer filme, tá? Então tá errado. Então fica como resposta somente a letra A é verdadeira, tá? Muito bem. E a última aqui, uma última questão que parece que alguém falou que era até a questão 59. Eu falei, não, tem que ter mais uma. Pô, vamos fazer uma 60 aqui então. Porque parece que ela é meio fora, né? É uma questão de verbos. Que de uma certa forma é fácil de resolver. Dá uma olhada aqui. Vivos ou mortos? Ih, rapaz, seríamos? Ou melhor, poderíamos? Poderemos? Ih, rapaz. E agora? É fácil, cara. É só ler o segundo parágrafo. Não somos responsáveis, você está vendo? É uma afirmação, presente do indicativo. Então, vivos ou mortos, podemos, tá? Notem que tem podemos no C e podemos no B. Agora vai começar a brincadeira, ó. Vivos ou mortos, podemos, pois, ser estímulo para os sonhos alheios, sem que sejamos responsáveis, tá? Porque daí ele vai ter que fazer a contrapartida com o presente do subjuntivo, tá? Presente do indicativo, presente do subjuntivo. E aí você nota que ele vai todo na mesma linha, tá? Note aqui, ó. Sem que sejamos responsáveis pelo que então
digamos, façamos ou recomendemos. Notem que é tudo presente do subjuntivo, tá? Não somos responsáveis por nossas imagens, mesmo porque não somos idênticos a elas. A resposta correta é a letra D. Meus amigos, qualquer coisa que você não concordou, por favor, tá? Deixa a sua pergunta aqui, né, nos comentários. Eu com prazer, tá? Prometo para você, gravo um vídeo a respeito da sua dúvida, tá? Bom, foi uma tentativa de correção da prova, tá bom? Eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada, tá ok? Para qualquer dúvida, é só fazer a pergunta aí na descrição, vou ter o maior prazer em responder a sua questão, tá bom? Ó, foi uma correção objetiva, eu aguardo vocês para os próximos vídeos. Deixe o seu like, compartilhe, tá bom? Isso ajuda pra caramba o canal a ganhar a devida relevância. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.